O Antigo Testamento está repleto de heróis, homens e mulheres que, com sua fé inabalável, moldaram a história e a espiritualidade de seu povo. Homens e mulheres de fé inabalável, cujas histórias ecoam através dos séculos. Mas poucos entram em cena como Elias. Ele não apenas apareceu, ele irrompeu na história com uma força e uma presença que não podiam ser ignoradas. Ele surge de repente, um turbilhão de manto e fúria, confrontando o perverso rei Acabe. Com uma coragem inigualável, ele se posiciona diante do trono, desafiando a autoridade corrupta. A seca tomará conta da terra, ele proclama, por causa da maldade de Acabe. A terra, antes fértil, agora se tornaria um deserto estéril, refletindo a decadência espiritual do reino. Esta é nossa introdução a Elias, ousado, destemido e diretamente conectado a Deus. Sua determinação e fé eram inabaláveis, e sua missão clara. O próprio nome Elias significa "Meu Deus é Yahweh", uma declaração que definiu sua vida. Cada ação sua era um testemunho dessa verdade. Ele viveu numa época em que Israel havia se desviado do caminho de Deus, seduzido pela adoração a Baal. A idolatria havia se infiltrado profundamente na sociedade. Acabe, influenciado por sua esposa pagã, Jezabel, liderava essa apostasia. Juntos, eles promoveram a adoração a deuses estrangeiros, afastando o povo do verdadeiro Deus. A nação estava sedenta, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A seca era um símbolo da fome espiritual que assolava Israel. O aparecimento repentino de Elias foi um choque para a complacência do povo. Ele trouxe consigo uma mensagem de arrependimento e renovação. Ele era uma voz clamando no deserto, um farol de verdade em tempos de escuridão. Sua mensagem era clara: retornar a Deus e abandonar os ídolos. Sua mera presença desafiava o status quo e preparava o cenário para um confronto com o mal. Elias não era apenas um profeta, ele era um catalisador de mudança, um instrumento de Deus para restaurar a fé em Israel. O rei Acabe, consumido por seu próprio poder, havia abandonado o único Deus verdadeiro. Ele abraçou a adoração a Baal, um deus da fertilidade, na esperança de prosperidade. Templos foram construídos, altares foram erguidos. A adoração a Baal se tornou a norma. Elias, no entanto, não toleraria isso. Ele desafiou Acabe e os profetas de Baal para um embate no Monte Carmelo. O desafio era simples. Qual Deus poderia enviar fogo do céu para consumir um sacrifício? O Deus que respondesse seria declarado o único Deus verdadeiro. Este não era um confronto qualquer, era uma batalha pelo coração de Israel. Elias, armado com nada além de sua fé em Yahweh, enfrentou o poder de Acabe e a sedução da adoração a Baal. O palco estava montado para uma disputa que ecoaria pela história. No dia marcado, uma multidão se reuniu no Monte Carmelo. A tensão era palpável. As pessoas estavam ansiosas, esperando para ver qual Deus responderia. Seria Baal, o Deus que muitos seguiam, ou Yahweh, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Os profetas de Baal foram os primeiros. Eles dançaram, eles cantaram. Com fervor e dedicação, eles realizaram seus rituais, acreditando que seu Deus responderia. Eles clamaram ao seu Deus, gritaram, suplicaram e até se cortaram, esperando que Baal mostrasse seu poder. Horas se passaram. Nada. O sol se movia lentamente pelo céu, e a multidão começava a murmurar. A frustração dos profetas de Baal era evidente. Então chegou a vez de Elias. Com calma e confiança, ele se aproximou do altar. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ele preparou o sacrifício com cuidado, colocando a lenha e o animal sobre as pedras. E então ele orou. Uma oração simples, cheia de fé. Elias pediu a Deus que mostrasse seu poder, para que o povo soubesse que ele era o único Deus verdadeiro. De repente,
o céu escureceu. O vento uivou, a atmosfera mudou dramaticamente e todos sentiram que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E então, fogo caiu do céu. Não era um fogo comum, mas um fogo divino que desceu com uma força avassaladora. O fogo consumiu não apenas o sacrifício, mas também as pedras do altar, a lenha e até a água na vala ao redor. Tudo foi destruído em um instante, deixando a multidão atônita. A mensagem era clara: Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era o único Deus verdadeiro. Não havia dúvida. O povo caiu de joelhos, gritando: O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus! A vitória foi completa. A fé do povo foi restaurada. Os profetas de Baal foram derrotados. Sua decepção era visível. E eles não podiam negar o poder de Yahvé. O poder de Deus era inegável. A luz divina brilhou sobre o Monte Carmelo, iluminando a verdade para todos verem. Foi um dia de triunfo para Elias e um ponto de virada para a nação de Israel. A partir daquele momento, a fé em Yahvé foi renovada e a nação se voltou para o verdadeiro Deus. Seção 4. Sustentado pela fé. Os corvos, a viúva e o pote inesgotável. A vida de Elias não era só feita de confrontos dramáticos. Ele também enfrentou momentos de solidão e incerteza. Ele viveu momentos de vulnerabilidade, tempos em que precisou confiar na providência de Deus. Em sua jornada, Elias aprendeu a depender completamente da orientação divina. Durante uma fome severa, Deus instruiu Elias a se esconder perto do riacho de Querite, onde corvos lhe trariam comida. Esses corvos, criaturas normalmente vistas como impuras, tornaram-se instrumentos da provisão divina. Mais tarde, Deus o guiou até uma viúva em Sarepta. Esta viúva, vivendo em extrema pobreza, estava à beira do desespero. Ela estava desamparada, com apenas um punhado de farinha e algumas gotas de azeite. A situação parecia sem esperança, mas a fé dela seria testada de uma maneira extraordinária. Mesmo assim, em fé, ela obedeceu ao comando de Deus para alimentar Elias primeiro. Ela deu o pouco que tinha, acreditando na promessa de que Deus proveria. E, milagrosamente, seus suprimentos escassos nunca acabaram. A farinha e o azeite se multiplicaram, sustentando-a e a Elias durante toda a fome. Essas histórias revelam uma verdade profunda. Deus cuida dos seus. Ele vê as necessidades de seus servos e responde de maneiras surpreendentes. Ele provê para aqueles que confiam nele, mesmo das maneiras mais inesperadas. A provisão de Deus pode vir de fontes improváveis e em momentos de maior necessidade. A vida de Elias é um testemunho da fidelidade de Deus, que nunca abandona aqueles que são chamados para servi-lo. Sua história nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a fé em Deus pode mover montanhas e trazer milagres. Seção 5. Sussurros no vento. Encontrando Deus na solidão e no silêncio. Depois da vitória no Monte Carmelo, Jezabel, enfurecida com a morte de seus profetas, ameaçou a vida de Elias. Temeroso, ele fugiu para o deserto. Ele estava exausto, desiludido e pronto para desistir. Mas Deus o encontrou lá, não em um turbilhão ou terremoto, mas em uma voz calma e suave. Naquele momento de intimidade silenciosa, Deus lembrou a Elias que ele não estava sozinho. Ainda havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Deus tinha um plano, e Elias ainda fazia parte dele. Este encontro nos ensina uma lição valiosa. Deus geralmente nos fala no silêncio, nos momentos tranquilos de reflexão e oração. É nesses momentos, longe do barulho e das distrações da vida, que podemos ouvir sua voz com mais clareza. Seção 6. Passando o bastão. Eliseu e o legado de um profeta. Deus, em sua sabedoria, sabia que o tempo de Elias na terra estava chegando ao fim.
Ele escolheu Eliseu, um simples agricultor, para ser o sucessor de Elias. Eliseu provou ser um aprendiz fiel, nunca saindo do lado de Elias. Ele testemunhou os milagres de Elias e aprendeu com sua fé inabalável. Quando chegou a hora de Elias ser levado ao céu, ele não estava sozinho. Eliseu estava ao seu lado, testemunhando o evento incrível. Enquanto uma carruagem de fogo descia do céu, Elias foi levado em um redemoinho. A partida de Elias não foi um fim, mas uma passagem de bastão. Eliseu, fortalecido com uma porção dobrada do espírito de Elias, continuaria o trabalho que Elias havia começado. O legado de fé, coragem e confiança inabalável em Deus continuaria vivo.